Fala galera, estamos começando um giro do esporte diferenciado. Eu e Vini e Daniel aqui lado a lado hoje para falar sobre muita coisa do giro do esporte aqui no canal do YouTube do Portal Salvador FM. Seja bem-vindo, Vini, mais uma vez aqui para falar com essa galera. E hoje em dose dupla, estreando esse formato aqui, trazendo conteúdos para vocês sobre principalmente a dupla Bavi, novidades de Bahia e Vitória. Já vamos falar sobre a partida do Vitória pela Copa do Nordeste enfrentando a equipe do Piauí. Também polêmica de bastidores, polêmica de arbitragem, punições para membros do Bahia, jogadores, diretoria, treinador, um combo triplo aí de punições do STJD para o Bahia. E vale destacar que informações é aqui com a gente, Portal Salvador FM. Punições tripla para o Bahia e para o clube também. A gente vai falar aqui daqui a pouquinho, mas primeiro vamos falar de Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste, o Vitória ganhou bem, mais uma vez ganhou bem, um adversário que não estava à altura do Esporte Clube Vitória, que não está à altura do Esporte Clube Vitória, mas futebol é aquilo, né? Não tem mais ninguém besta. Vitória venceu por 3-1, uma partida que começou truncada, né? E o Vitória precisou colocar a cavalaria em campo ali na segunda etapa, precisou convocar ali Eric, o Mateuzinho, o Ramon e teve mais um. O Ronald da cavalaria. E mais uma vez o Baralha jogando muito com a camisa do Esporte Clube Vitória, chamando a atenção do torcedor rubro-negro. O Eric fazendo também uma boa partida, fez um gol, aquele gol que o torcedor do Vitória já conhece. Eu conversava com o Vini ali no off, ali na redação, sobre a velha jogada do Eric de puxar para dentro e bater com a perna esquerda, e conseguiu vencer o goleiro fazendo um belo gol no Barradão. Vitória, Vini, voltando a fazer uma boa atuação. O torcedor do Vitória que reclama muito do treinador Jair Ventura, que o Vitória é aquele time pragmático. Tem muita gente analisando aí, dizendo que o Vitória, os resultados positivos do Vitória têm escondido a performance do Vitória, que não é boa com o treinador Jair Ventura, mas eu discordo, Vini, porque eu acho que a gente está acostumado a posse de bola, todo mundo acha bonito, né? Posse de bola, tem que ter posse de bola, controle de jogo, mas o futebol não é feito só desse jeito. Existem várias formas de jogar, né, Vini? Perfeito, Barreto. Eu também tô nessa, até porque a gente sempre enaltece a força do Vitória jogando ao lado do seu torcedor, jogando no Barradão. Se a gente pega esse histórico agora recente, o Vitória vem de uma sequência de 3 jogos, ainda vai completar o 4º seguido jogando no estádio Manuel Barradas. A gente vem de uma sequência de 2-0 contra a Juazeirense, vem de 4-1 na verdade contra a Juazeirense, 2-0 na verdade é contra São Paulo. Isso. E agora o 3-1 contra a equipe do Piauí, e próximo jogo novamente no Barradão enfrentando a equipe do Corinthians aí já pelo Campeonato Brasileiro. Destaque dessa partida, 2 na verdade que eu pontuo. Sim. Dessa partida do Vitória contra a equipe do Piauí. Primeiro o René, 2 gols marcados nessa partida, ele que tem 5 jogos pela equipe do Vitória e 3 gols marcados. E ele surge justamente numa fase do Vitória delicada ali no ataque. O Marinho tinha se lesionado, o Pedro Henrique, que foi o centroavante contratado ali, nem chegou a estrear, acabou tendo uma lesão em um jogo treino no estádio Manuel Barradas, e acabou que ele nem vestiu a camisa do Vitória ainda em um jogo oficial. Então, diante dessas dificuldades, acabou surgindo o René, destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista, surge como um bombeiro. Sim. Apelido do Jair Ventura, e justamente é ele que vem apagando esse fogo, vem fazendo gols, vem representando bem, dando um descanso ali principalmente para o Kaiser, que vinha numa sequência bastante desgastante, principalmente porque ali na função praticamente só tinha ele. O Renzo Lopes voltou de lesão por agora e ainda não é aquele jogador que o torcedor olha, que confia. Então René surge como uma boa alternativa para o time do Vitória. E outro ponto que a gente tem que destacar é o Eric. Não tem como não falar dele, porque a jogada dele é manjada. A gente já sabe o que ele vai fazer. Ele vai receber a bola ali no canto direito, vai cortar para o meio, para a esquerda, que é a perna boa dele, vai chapar no canto e normalmente faz. Desperdiça algumas oportunidades assim, desperdiça, mas é um estilo de finalização que é bem difícil de fazer, bem diferente de ser completada e de ter esse êxito que ele está tendo, né? O goleiro fica perdido com aquela chapada na bola, porque o goleiro está no meio do caminho, né?
É aquela bola que o goleiro tá no meio do caminho. Ele tá fechando para o cruzamento, né? Tá na expectativa de um cruzamento ou de vir a chapada. E tá para ele fechar o ângulo lá, ele tá difícil para ele fazer a defesa. Você falou do René, Vini, e eu digo o seguinte, Kaiser estava precisando de uma sombra, né? Kaiser precisava de uma sombra, o Renzo Lopes. Não adianta, fraco, não é o jogador para o Sport Clube Vitória. Só tem um gol. Só tem um gol, né? Tá entrando na segunda temporada com a camisa do Sport Clube Vitória. É um jogador fraco que não merece estar vestindo a camisa do Sport Clube Vitória. E o René surge para o treinador Jair Ventura como esse cara que pode fazer a sombra para o Kaiser. Você falava comigo, acredito que foi até na semana passada, que quando o Kaiser está bem, o ataque do Vitória joga bem. Quando o Kaiser está mal, o ataque do Vitória não aparece, e essa é a verdade. E o René surge com essa sombra, parece que tem aquele faro de gol, ele estava no lugar certo no primeiro gol, ele estava no lugar certo, na hora certa, esperando a falha do goleiro. Posicionamento. O goleiro falhou, ele estava lá para fazer o gol. O segundo gol, competência total dele, aquela arrancada que ele dá e consegue fazer o segundo gol dele com a camisa do Sport Clube Vitória. Então, é aquela sombra que o Kaiser precisava e, quem sabe, digo mais, tomar a posição do Kaiser. Isso. Ele tem condições para isso, pelo menos está demonstrando até agora. Eu acredito, sim. Eu acho difícil, na verdade, tomar a posição do Kaiser, mas em questão de sombra, ótimo, excelente. E quem sabe ali em algumas oportunidades o Jair até não faça essa mescla, não reveze, ou a depender de uma situação de jogo. Eu acho difícil pela forma que o Vitória joga, mas a depender de uma situação de jogo que precise, que esteja precisando ali de um homem dentro da área, colocar os dois em campo, quem sabe, e ter uma oportunidade de alçar a bola na área, a disputa. A gente sabe que o Kaiser é um jogador extremamente físico, que se destaca muito pela essa questão física, por esse vigor. Então... Kaiser é aquele que faz o box-to-box, né? Que os treinadores gostam de falar. Famoso. Centralmente diferenciado. Sim. Mas outro jogador que se destacou, a gente acabou nem falando, a gente mencionou ele rapidinho, só que eu acho que vale maior destaque, é o Baralhas. Que fase que vive o Baralhas. É a confiança que vai fazendo esse jogador. No gol do Eric, inclusive, ele dá um passe de trivela, famoso 3 dedos. Jogo passado, um calcanhar. Dessa agora, um passe de trivela. Confiança, irmão. Aí eu quero que você fale o que você me falou ali nesse instante. Ele vira quem? Ele vira quem? O Iniesta. O Iniesta, vira o Iniesta. No jogo do Piauí ali, contra o Piauí, era um jogador que estava fora da curva. Estava fora da curva, jogando muito, dominando o meio de campo, né? E claro, na brincadeira a gente faz, não é comparação, é só brincadeira, falando que ele joga lá em Iniesta, mas tá jogando muito, tá com confiança. Eu falava o seguinte, quando o Baralhas chegou, e na temporada passada, o Baralhas era aquele jogador que o torcedor, era o segundo Dudu, né? O torcedor se via em campo, o pitbull, chegar firme nas bolas, não ter brincadeira, e ele foi conquistando seu espaço, ganhando seu espaço ali no meio de campo do Vitória, e hoje é um jogador totalmente diferenciado, é um jogador que se apresenta na entrada da área, é um jogador que se apresenta dentro da área, um volante, né, que se apresenta dentro da área, na entrada da área, é um jogador diferenciado no meio campo do Sport Clube Vitória, guardadas as suas devidas proporções, eu vejo ele exercendo uma função muito que o Jean Lucas, por exemplo, exerce no Bahia. Eu comparo, o Jean Lucas é um cara que pisa na área. E o Baralhas está se tornando esse cara. Mas por que ele está se tornando esse cara? Porque passa pela confiança que é dada pelo treinador, pelos jogos que ele vem desenvolvendo. E hoje ele é um distribuidor de jogo e acaba dividindo a responsabilidade e que está fazendo até o Mateuzinho voltar a jogar bola por causa disso. Porque o Mateuzinho hoje tem um cara para dividir a responsabilidade no meio de campo, que é o Baralhas. E vou te falar, dos jogos do Vitória no Brasileirão, no Barradão, ele participou de todos os gols diretamente. Ou com assistência ou com gol. Então é um cara que vem chamando a responsabilidade, sim. E é isso que você falou. Essa parte do Mateuzinho é importante, porque automaticamente quando tem outro cara chamando a responsabilidade também, ele já deixa o elenco como um todo mais confiante e recupera a questão do Mateuzinho mesmo, que vinha numa fase ruim, recupera o jogador, vinha fazendo boas atuações agora. É uma peça importantíssima, inclusive essa questão da identificação do Baralhas. Realmente o torcedor precisa ter aquele jogador que ele enxerga ali dentro de campo, que como se fosse um representante.
Eu lembro que o Baralhas no ano passado deu um carrinho de cabeça. Foi. E isso é o que o Vitória gosta, a torcida do Vitória gosta. O torcedor gosta disso, desse jogador que dê raça, que entregue ali todo o vigor físico dentro de campo. E ainda mais quando ele tá em boa fase, que tá pisando dentro da área, que tá sendo aquele famoso box-to-box. Então, o Baralhas vem sendo uma das peças importantíssimas do Vitória, o homem de confiança do Jair Ventura. Tem tudo para deslanchar mais ainda nessa temporada. O problema é a temporada, né? Que é longa, temporada longa. Vitória jogando aí Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, vem aí Copa do Brasil. Claro, Vitória na Copa do Brasil já vai enfrentar uma grande pedreira, né? Que é o Flamengo, fazendo o primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo em casa, mas é uma temporada longa, o campeonato que vai até o final do ano, tem a pausa da Copa do Mundo. Jair Ventura está sofrendo com lesões, né? Continua sofrendo. Existia a expectativa do Marinho voltar ontem, não voltou, esteve lá no Barradão e tal, mas o Jair Ventura tentando tirar o que pode desse elenco do Sport Clube Vitória. Então é uma peça que ele não pode perder hoje, sonhar em perder, principalmente para o meio de campo do Vitória, é o Baralhas. E provavelmente o Marinho também nem volte para a próxima partida contra o Corinthians no sábado. E junta a isso também essa preocupação com o departamento médico, mais uma preocupação para o torcedor do Vitória, viu, Rubro-Negro? Liga o alerta, porque ontem a gente destacou aqui a partidaça que o Eric fez. Sim. Só que o problema é, o Eric foi poupado e entrou no segundo tempo. Isso. Vamos lá, acompanhe. Ele precisou de 38 minutos para participar diretamente de 2 gols. Fez um golaço por sinal, e deu uma assistência para o René para fazer o terceiro gol. Quando ele entrou, a partida já estava 1-1. E aí ele participou dos outros 2 gols do Vitória. Porém, como ele começou no banco, entrou no segundo tempo, atuou ali, fez o gol, deu uma assistência e na reta final da partida ele sai com dores no pé. Ele tinha acabado de perder a bola, foi tentar recuperar, foi dar um carrinho e o pé dele travou no gramado. A trava da chuteira travou, ele acabou tentando retornar aos gramados, recebeu atendimento médico, saiu, tentou retornar, mas não tinha condições de jogo e deixou a partida. Preocupação enorme, porque é um cara importante para o time do Vitória, que será reavaliado no departamento médico do clube para tentar ver se realmente foi uma lesão grave ou se não houve lesão, foi só ali o trauma na hora do jogo. Mas fica a preocupação e o alerta, porque o Vitória está com o departamento médico lotado e ainda tem essa preocupação do Eric. Em uma fase boa, acabou num lance de infelicidade, numa partida que vinha fazendo um grande jogo, tendo essa lesão. Ao longo do dia a gente vai acompanhar aí a questão do Eric, saber se realmente essa lesão vai confirmar com o departamento médico do Vitória, com a assessoria de comunicação, se é de fato uma lesão ou só foi ali um choque, né? Um lance de jogo que ele vai estar recuperado para enfrentar o Corinthians no final de semana. Para terminar o assunto Copa do Nordeste, passar rapidinho a classificação aqui do Grupo A. O Vitória está com 9 pontos conquistados, né? E em 4 jogos disputados. Líder do Grupo A, que tem aí o Asa de Arapiraca na segunda posição, o Souza da Paraíba na terceira, o Fluminense na quarta, né? O Fluminense e o Itabaiana de Sergipe na quinta posição, sem chances de classificação. Então, qual é a situação do Vitória para classificar aí, Vinícius Daniel? Só depende dele. Como a Copa do Nordeste, a gente relembra que o regulamento esse ano é o Grupo A enfrentando as equipes do Grupo B, Grupo C enfrentando as equipes do Grupo D. Por conta disso, a gente tem várias combinações de resultado ali que podem acontecer. Por exemplo, o terceiro colocado ainda pode ultrapassar o Vitória, mas a parte positiva é que o Vitória só depende dele. Vai enfrentar a equipe do Confiança na última partida, quinta rodada da Copa do Nordeste, da fase de grupo. Se vencer, já não tem mais combinação de resultado, já está lá classificado. Em caso de empate, aí precisa ficar atento ali com a combinação de resultados, ligar o secador, mas até com uma derrota contra o Confiança, o Vitória consegue ainda se classificar a depender da combinação de resultados. Então, torcedor do Vitória, é isso aí. Copa do Nordeste bem encaminhada para o Vitória conseguir a classificação na segunda fase. E falando ainda sobre, agora não, né? Virando a página, falando um pouquinho de Bahia, a gente teve ontem o julgamento, acompanhei todo. Ontem o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Bahia, vou dizer, do Sport Clube Bahia, foi o julgamento do Sport Clube Bahia, Rogério Ceni, David Duarte, Cadu Santoro e do próprio Palmeiras, né? Foram
5 envolvidos nesse julgamento, um julgamento longo, duro, né? Uma sessão que começou às 11h30 da manhã. O resultado, né? O Bahia, os jogadores envolvidos nessa partida entre Bahia e Palmeiras só foram julgados lá por volta de 2h30 da tarde. Julgamento que começou às 11h30 da manhã. Julgamento muito longo, muito duro, mas que teve o seu resultado distante daquilo que se imaginava, de punições duras e rigorosas. As punições ainda pesadas, claro que todas elas cabem em recurso, mas a gente vai começar aqui pelo Bahia, pelo Esporte Clube Bahia, que foi condenado antes de entrar na polêmica de arbitragem, e a crítica que eu tenho até que fazer ao STJD também em relação à punição que o Bahia sofreu. Mas o Bahia foi punido, viu, torcedor? O Bahia vai ter que pagar R$4.000, o Esporte Clube Bahia vai ter que pagar R$4.000 de punição, de condenação, por ter atrasado 4 minutos da partida, para o início da partida. O Bahia foi condenado aí R$4.000, uma punição aí, aquela punição disciplinar, né, pelo atraso do jogo. O Palmeiras também foi punido por ter retardado o início da partida em 2 minutos, deixou de sair do vestiário ali por 2 minutos, aí foi punido em R$500, mas tiveram aí as punições de Rogério Ceni, Cadu Santoro e o David Duarte, Vini. O David Duarte foi a maior punição aí, pegou 4 jogos de suspensão, além de uma multa que chega a R$400. Essa é a punição do David Duarte. A do Rogério Ceni, 1 jogo de suspensão, e aí tem um quesito, porque a gente lembra que o Rogério ele já está suspenso para a próxima partida, que é contra o Flamengo. Isso pelo acúmulo de cartão amarelo. Então, além dessa partida contra o Flamengo, ele vai cumprir mais um outro jogo. Esse contra o Flamengo não quita a decisão do STJD. Então serão 2 jogos de suspensão aí para o Rogério no somatório de tudo. Essa do STJD por conta da partida do Palmeiras, as críticas do Rogério à arbitragem, mais a punição por conta do acúmulo de cartão amarelo. Então, torcedor do Bahia vai ver o Rogério longe por 2 jogos. E além disso, o Cadu Santoro, o diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, também foi punido. Ele já foi por 15 dias de ausência do trabalho. Esse é o período da suspensão. A gente lembra que o Cadu ele foi cobrar a arbitragem justamente na zona mista, na saída ali do estádio da Arena Fonte Nova, e aí foi julgado e punido. A gente lembra que para o Rogério Ceni não tá ali na beira do gramado. A punição é essa, né? O treinador não pode ficar na beira do gramado por esses 2 jogos. Acho que todo mundo que acompanha o futebol sabe disso. Mas para o diretor de futebol, o diretor não pode acompanhar a delegação nem mesmo no estádio. Então, por 15 dias aí, não são 15 partidas, hein? São 15 dias, ele não pode fazer esse acompanhamento. Claro, como eu disse, cabe recurso, o Bahia deve recorrer. O Bahia tem uma vantagem até para o recurso do Rogério Ceni, já que ele está suspenso nessa partida contra o Flamengo, então o Bahia ganha um tempo aí para tentar que ele volte à beira do campo na próxima partida, depois do Flamengo. Né? A do Cadu poderia ter sido até bem pior, porque o máximo seria 180 dias. 180 dias. Poderia ter sido bem pior. Na verdade, todos aí pegaram punições mínimas. O próprio David Duarte é a punição mínima. Poderiam ser até 6 jogos. Exatamente. Só que mesmo assim, 4 jogos eu acho muito. E eu vou dizer, agora é a crítica, né, ao STJD. Eu sei que há previsão legal, que tá na lei, tá no regulamento, que você não pode ofender a equipe de arbitragem. Foram 2 artigos diferentes que eles foram condenados, o Rogério Ceni e o David Duarte, mas todos os 2 prevêem mais ou menos a mesma coisa ali, falando sobre ofensa ao árbitro. Mas o David Duarte, quando ele fala o que o STJD, os jogadores se apegaram, foi na palavra que ele fala ali, o árbitro veio para roubar o Bahia. Se o torcedor que acompanhou a partida e viu a entrevista após o jogo, lembra que de fato o David Duarte veio falar, o árbitro veio com a intenção de roubar o Bahia, de roubar a equipe. Mas isso não é roubar na concepção da palavra, é gíria do futebol, tá no contexto do futebol, e eu acho que quando você poda jogador, treinador, de criticar, aí depois a gente não pode, nem a gente da imprensa, nem o próprio torcedor falar, o jogador, o treinador não sai do lugar comum, fica respondendo as mesmas coisas a vida toda. Pô, quando o cara
fala um pouquinho além, sai do script, vê um STJD e pune, aí o cara vai na próxima partida que aconteceu alguma coisa, vai falar, não, vamos lá pro vestiário, ver o que é que o professor tem para falar. Aquele papo todo que já virou até meme, mas que a gente sabe que o jogador costuma falar após a partida e que por muitas vezes não é porque ele não tem o que falar, ou não sabe falar, ou não sabe se posicionar. É porque o cara fica com medo de falar. Tanto que tem muito jogador que após a partida já fala, eu sei que vou ser punido, eu sei que o STJD vai me punir, mas a arbitragem errou nisso, naquilo. Eu acho que a crítica, ela tá dentro, faz parte, senão acaba até com a coletiva ali, acaba até ali com o quebra-queixo depois da partida, porque não tem precisão do jogador estar falando aquilo que a gente já sabe. A gente quer ouvir, a gente da imprensa, o torcedor quer ouvir o além, o que é que o jogador está sentindo. Tanto que a gente avaliou muito bem quando a Federação do Ceará botou a equipe de arbitragem para falar após a partida. Entender o que é que o árbitro pensa, né? Por que ele tomou aquela decisão, por que ele não marcou um pênalti, por que ele não marcou uma falta, por que ele não deu um cartão amarelo, por que ele não deu um cartão vermelho. Então, criticar, se posicionar, eu acho que você suspender jogador, punir treinador por crítica, eu acho muito perigoso e você acaba tornando o jogador ali metódico, né? Só falando aquilo o que ele está acostumado a falar e mais do mesmo, a gente não tem o algo a mais. Essa parte da questão do árbitro falar, da arbitragem trazer a visão deles de dentro de campo, analisando as jogadas ali, qual foi a interpretação deles, eu acho extremamente importante, porque assim como o jogador erra dentro de campo, falha num gol, por exemplo, a arbitragem também em algum momento vai falhar, é normal. O problema que a gente entra aí e toca toda vez nesse assunto é a falta de critério. Isso aí toda vez a gente cobra, porque a gente vê lances semelhantes, inclusive o que gerou toda a polêmica dessa partida de Bahia e Palmeiras na Arena Fonte Nova pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o lance ali que o David Duarte ele sofre uma carga após a cobrança de escanteio do Palmeiras, ele sofre uma carga do Gustavo Gomes e aí a bola sobra para o gol contra do Ramos Mingo, gol decisivo que dá a vitória ao Palmeiras por 2-1. O problema foi que teve um lance parecido na partida do Fluminense. O gol foi anulado na ocasião, por muito menos eu diria. Aí que tá. A falta de critério gera essa incerteza e esse pensamento até do torcedor, até dos jogadores que estão sendo, entre aspas, roubados ou prejudicados. E aí vem o desabafo. Na questão do David Duarte ali mesmo foi um desabafo. O cara tava saindo do campo, tinha acabado de acontecer o lance, ele era o envolvido no lance, ele ainda chega a falar que o jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes, confessou para ele que realmente tinha tocado ali e tal, não sei o quê. Conversa de jogador de dentro de campo, mas foi mais um desabafo. Óbvio que também a gente tem que controlar o desabafo, e aí vem o STJD, só que tem que entender também que às vezes o jogador quer expressar o que ele está sentindo ali no momento. Foi o que ele sentiu. E é muito do que você está falando. Uma coisa é estar aqui com você, no ar-condicionado, como o procurador lá no STJD, o auditor no STJD, está lá no ar-condicionado, tranquilo, avaliando. O cara acabou de sair da partida, velho. Calor da emoção, estresse. O cara trabalhou 3 dias ou a semana toda ali para aquela partida, para se preparar, para enfrentar um adversário forte. A equipe do Palmeiras se sentiu, entre aspas, como o Vini falou, roubado. O cara tá no calor da emoção, o cara fala ali, o que tá no coração dele é a crítica, não é a ofensa, é uma crítica, ele criticou a arbitragem. E você podar isso eu acho muito perigoso. E o debate lá no STJD foi entre a crítica, até onde era o limite da crítica e o da ofensa. Na minha visão, o David Duarte não ofendeu a equipe de arbitragem, ele criticou a atuação do árbitro. E quando ele fala roubar, ele não fala na literal ali, veio para roubar, ele está fazendo uma crítica, é quase uma gíria, né? Ele veio para roubar, veio para garfar. Isso aí é falado até no baba da gente. Ah, o juiz está roubando, a arbitragem está roubando. Isso é do senso comum. Então, eu acho que quando o STJD faz essa avaliação, ele se coloca distante e está ali no ar-condicionado, é fácil você falar que o cara está ali ofendendo. A mesma coisa vale para o treinador que vai para uma coletiva. O cara acabou de sair. Então, se não é para falar nada, é melhor acabar com o coletivo, é melhor acabar com a entrevista pós-jogo, é melhor acabar com tudo, esperar o outro dia que o cara está com a cabeça mais tranquila e vai falar aquilo que o STJD espera ouvir.
Exatamente. É complicado demais, mas o que a gente pede é que a CBF nos últimos da temporada passada para cá tem apresentado avanços na questão de arbitragem, projetos para profissionalizar a profissão mesmo, Uhum. mas ainda está muito pouco para o que o bem do futebol pede, né? Porque a Sim. gente vê toda a rodada, muitas vezes o assunto mais comentado é polêmica de arbitragem. Ah, o pênalti que foi dado ali, teve um parecido aqui que não deu. Sempre é nesse viés. E os árbitros também, com certeza, eles sentem E isso, entram óbvio. pressionados, claro, pô. Então seria bacana ter a opinião deles, a visão deles. Muitas vezes eles não ficam isolados do holofote do que é Sim. o futebol, não dão entrevista, a gente não sabe qual foi a visão dele ali, porque às vezes a gente discorda de uma opinião de um Sim. treinador, por exemplo, que escala o time de uma forma, só que aí chega na coletiva a gente entende por quê. A gente pode discordar, mas entende por que ele fez aquilo, Sim. por que ele fez aquela alteração, por que ele tirou aquele jogador. Então isso seria semelhante ao trabalho da arbitragem. Seria muito interessante que a gente pudesse ter essa visão aí no futebol brasileiro, de uma forma completa, né? E claro, a gente tem ali o árbitro central, o quarto árbitro, dois bandeiras, tem a equipe do VAR, não pode pegar um para falar sobre uma decisão de uma partida. Eu acho que já está na hora do árbitro começar a falar, da equipe de arbitragem começar a explicar as suas decisões dentro de campo. Acho que já passou da hora. E como eu estava falando, o árbitro ele já entra na partida pressionado, e a pressão não é só do jogo, não é só do Bahia e Palmeiras, não é só do Vitória e Corinthians, não é só a pressão da diretoria, é a pressão da própria falta de profissionalização deles, porque o cara sabe que se ele errar aqui, amanhã ele vai apitar na Série B, se ele errar, ele vai ser... O Vitória vai emitir carta que não quer mais ele apitando o jogo do Vitória, o Bahia vai emitir carta que não quer mais ele, o Palmeiras vai emitir carta que não quer mais ele, daqui a pouco ninguém quer mais ele apitando o jogo, aí o cara vai para a Série B, para a Série C, para a Série D, porque também não tem a profissionalização que traz garantias para o cara. E sabe o que é engraçado, curioso? Que esse ano é ano de Copa do Mundo. Sim. Copa do Mundo 2026, lá nos Estados Unidos, Canadá e México. E a gente aqui no Brasil vai ter número recorde de árbitros na Copa. Ao todo ali, somado auxiliares, são 9. É o país que mais tem equipe de arbitragem justamente no maior campeonato de futebol do mundo, que é a Copa do Mundo. E às vezes aqui no futebol brasileiro o cenário é que a gente acha muito precária a atuação deles. Até também muito pela parte da não profissionalização, pela... A gente, digamos assim, que hoje no Brasil, comparado a grandes holofotes como a Europa, a grandes cenários até nos Estados Unidos, por exemplo, também, a gente deixa a desejar no processo de profissionalização da arbitragem. E ou seja, a FIFA, com essa número de árbitros recorde de brasileiros, dá um sinal diferente, né, que avalia como positiva a arbitragem brasileira ou é questão política. Né? Pode ser uma das duas coisas, né? Ou uma avaliação positiva da arbitragem brasileira ou questão que a CBF volta a se tornar forte no cenário mundial. Mas falando em se tornar forte em cenário mundial, vazou, viu? Vazou aí a possível camisa do Esporte Clube Bahia. Quero saber se você gostou. Primeira coisa. Rapaz, eu gostei. Lembrou uma pegada mais retrô ali. Acho que estava faltando isso. Gostei. Eu particularmente gosto de camisa, um spoilerzinho. Ela tem gola. Camisa tricolor do Bahia, uniforme 2. Lembrando que muita gente confunde, acha que o uniforme 1 do Bahia é a tricolor e o uniforme 2 é a branca, mas não, é o contrário. A branca é o uniforme 1, que por sinal já foi estreada e anunciado oficialmente o lançamento de 2026 do uniforme 1, só que o uniforme 2 ainda não. E aí vazou justamente no site da Centauro, material esportivos lá, a loja de equipamentos. Tiraram do ar, não foi depois? Tiraram do ar. Tinham postado um vídeo também, tiraram do ar. Esse vídeo já não está mais disponível, só que lá no site do PS Notícias você... Opa! No Portal Salvador FM, faz parte, no Portal Salvador FM. Isso, no site do Portal Salvador FM você encontra as imagens dessa camisa, que por sinal tem uma frase aqui, do povo um clamor. Frase utilizada pelo Bahia até no seu hino, tem uma homenagem
ao hino do tricolor baiano e o número 95, Sim. idade do Bahia. Opa. Esse ano de 2026 o Bahia completou 95 anos, no dia 1º de janeiro, que é o aniversário do Bahia. 1º de janeiro. Eu confesso, viu, que a identidade do torcedor do Bahia, eu acredito que seja a camisa tricolor. Eu acho que por mais que, como você falou, o padrão principal é a camisa branca, né? Mas eu acho que até pela ligação com o time de 88, quem não lembra de Bobô com a camisa tricolor, vestido com a camisa tricolor? Então acho que a identificação, o torcedor do Bahia quando olha a camisa tricolor, até para vestir, eu acho que ele se sente mais representado com o time em campo. O Bahia teve várias camisas muito bonitas ao longo desses anos, principalmente daquele papel que o torcedor tinha de desenhar a camisa. Eu gostava muito daquilo, do torcedor desenhar a camisa do Bahia, ter a votação, e aí eu gostava muito daquela competiçãozinha que tinha, né, de você desenhar, mandar para a escolha dos torcedores. Mas eu acho que esse padrão tricolor que resgata a memória do torcedor do Esporte Clube Bahia, eu acho que é o padrão mais bonito do Esporte Clube Bahia, é o tricolor. E previsão oficial de lançamento é para o dia 21 ou 22 de abril. A gente fica no aguardo. A camisa tricolor, aquele padrão que a gente já conhece, mas um azul em tom mais claro. Na frente ela tem as listras, né? Azul, no meio branco e aí vermelho, separando aí as 3 cores dos tricolores. Uma pena, viu, Vini? É o valor, né? Que deve vir aí na casa de mais de R$500. Então, entre até 500 ou mais que 500, que é o padrão Puma, né? Então, uma pena é o valor. Eu acho camisa de futebol muito cara, principalmente para o torcedor comum. Aí o cara tem que recorrer à Tailândia, à China, à Feira de Santana, ao que der, para conseguir se aproximar ali do time, né? Eu acho muito caro o uniforme de clube de futebol aqui no Brasil. É caro demais. Agora, no site que vazou, tava saindo a 349. 349. Eu acho que vai acabar saindo mais carinho aí, viu? Eu também acho, viu? Mas... Também acho, do torcedor, que vai sair um pouco mais caro que 349. 349 não é um valor hoje de camisa de time. Normalmente é mais caro, principalmente se tratando do Bahia, que hoje tem a parceria com a Puma, que é distribuidora oficial de uniforme, de material esportivo. Elevou muito o nível, até pelo nome da Puma, né? A Puma hoje é uma referência mundial. Em padronização, tanto de uniforme, material esportivo, chuteiro, enfim. Então isso eleva muito o nível. O torcedor costuma dizer que não vai comprar na hora. Mas na hora dá um jeito, divide 12 vezes. Mas é uma facada. É uma facada. O cara tem que se organizar muito para comprar camisa de time hoje. Pois é, gente, Giro Esportivo aqui no Portal Salvador FM. Nosso portal, acesse aí, né? portalsalvadorfm.com.br, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que a gente está produzindo muito conteúdo, né? Muito conteúdo mesmo, desde o carnaval a gente vem produzindo muito conteúdo aqui no YouTube, então venha conhecer o nosso trabalho, tem esporte, tem editoria de polícia, tem editoria de política, tem os nossos programas aqui na Salvador FM, tem a galera do Galácticos falando de esporte também aqui na Salvador FM, então venha conhecer o nosso trabalho no portal salvadorfm.com.br, também tem nosso Instagram lá, bem ativo, com várias atualizações em tempo real, então venha conhecer o nosso trabalho e acompanhar o nosso Giro do Esporte, que agora está dessa forma. Tem dia que você vai ver só Vini Daniel, tem dia que você só vai me ver, mas tem dia que a gente vai juntar para falar sobre o esporte aqui, não só de futebol, mas em esporte em geral, né, Vini? Próximos jogos da dupla Bavi, Vitória enfrentando a equipe do Corinthians no Barradão, nesse sábado, às 20 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no domingo, às 19h30, é a vez do Bahia visitar o Flamengo em busca de quebrar um grande tabu que a gente vai trazer no próximo vídeo. Então já deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você achou desse formato. Gostou? Deixe o like também, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.